A ideia da confraria São Nicolau, ela surgiu de uma inquietação, ou seja, a cada ano que passa, o ambiente da época do Natal torna-se um ambiente cada vez mais voltado para o consumo, corre-corre, poluição, enfim. Então, a gente pensou em reunir amigos, artistas, enfim, pessoas que querem estabelecer novas relações e propor alternativas. E aí a gente pensou algumas referências. Primeiro, contar para as pessoas que esse Papai Noel, que é o mais conhecido, de vermelho, esse velhinho de barba branca, ele é um Papai Noel fruto de uma campanha publicitária da Coca-Cola que culminou na década de 1930, nesse formato, e que ele prevalece até hoje. E muita gente não sabe disso, então acabou se naturalizando a imagem de uma figura que não é exatamente a figura principal do Natal. Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo! A outra referência nossa, portanto, então, é o São Nicolau. Ele foi um bispo cristão que nasceu na Turquia e tem várias versões sobre a história dele. A mais interessante é a referência sobre o presente que se dá especialmente para crianças pobres na época do Natal. Conta-se que um senhor, ele tinha 3 filhas que estavam próximas do período de casamento. Só que esse pai, ele não tinha dinheiro, ele não tinha dote para fazer o casamento das 3 meninas. E nessa cultura, as meninas que não se casassem eram destinadas à prostituição. Então, esse bispo, que se tornou São Nicolau, ele deu um jeito de conseguir o dinheiro para fazer o dote das meninas, para que elas pudessem casar e evitar um destino que já estava traçado para elas. Então, a partir desse episódio é que surgiu o costume, que se introduziu o costume de, no período de Natal, se presentear crianças pobres. Enfim, tem uma série de aspectos curiosos, mas ao mesmo tempo convida a todos a refletir a respeito desses acontecimentos. Mas aqui no Brasil a gente teve uma figura muito importante, que foi o Betinho. O Betinho tem uma história espetacular, ou seja, no Brasil, antes do golpe de 64, ele era uma liderança estudantil. Com o golpe, ele acabou tendo que sair do Brasil e ele era hemofílico, tanto ele como seus irmãos, o Enfio e o Chico Mário, também hemofílicos, e todos contraíram AIDS em função das transfusões que na época não tinham controle os bancos de sangue. Então o Betinho, quando voltou no período da anistia, ele começou uma série de trabalhos sociais importantíssimos para o Brasil, o mais ligado à saúde dele, que foi a questão da AIDS. Ele foi um pioneiro na luta contra a AIDS. A primeira batalha dele foi de estabelecer qualidade no controle dos bancos de sangue para evitar que as transfusões pudessem não só transmitir AIDS, mas como outras doenças. Hoje os bancos de sangue no Brasil têm uma qualidade muito boa e graças a essa luta que ele travou. Agora, a outra luta importante dele foi a campanha do Natal Sem Fome, que infelizmente ela ficou conhecida mais por parecer que é apenas distribuir cesta básica para os pobres, mas o Betinho sempre fez uma campanha anterior a essa, que foi a campanha da reforma agrária. Quer dizer, que se no Brasil não se fizer uma redistribuição das terras, não se combater o latifúndio e não se implementar políticas públicas nessa área da segurança alimentar, a gente vai assistir
sempre no Brasil aproveitadores que vão usar, principalmente o período do Natal, vão usar os pobres para usar como marketing pessoal, para aparentemente limpar a sua consciência. E isso é um tema que a gente precisa refletir e combater. Então, a ideia da confraria é juntar esses elementos todos junto com a cultura popular. A cultura popular brasileira tem uma série de manifestações alegres, de dança, manifestações coloridas, etc. E a gente quer recuperar isso com a confraria. E considerando que a gente vive numa sociedade tão fragmentada, que impera um individualismo enorme, a gente quer com a confraria reunir pessoas que estão a fim de propor alternativas, e por isso que o slogan da nossa confraria é "Um outro Natal é possível". E a gente acredita que ele seja possível a partir da unidade entre as pessoas que têm esse propósito de alterar as relações. No caso aqui a gente quer alterar alguns aspectos das comemorações do Natal no Brasil. Papai Noel, filho da puta. Santa Claus, son of a bitch. Santa Claus, son of a bitch. Fuck, Santa Claus fucking the poor.